Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e, olha só, estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Giroto para falar sobre dinossauros. Exato. A vida encontrou um meio. Não. A vida encontra um meio. Life finds a way. Verdade, faz um tempo que eu não revejo o primeiro Jurassic Park, porque, se devem se lembrar, o Jurassic Park foi a primeira franquia que eu cobri aqui no canal, de fazer vídeo sobre todos os anteriores, até a estreia. Na época era o Jurassic World Dominion. Nossa. Não faz tanto tempo assim. 3 anos, né? 3 anos passa voando assim. Mas como eu não pretendo repetir papo sobre o Jurassic Park aqui no canal, vamos fazer uma collab aqui, falar sobre dinossauros, Jurassic Park. Começa a descontrair. E tentar entender por que ninguém consegue fazer um bom filme do Jurassic Park desde depois do primeiro. Pois é, né? Mas, cara, vamos começar aqui então, né? Jurassic Park. Sim. O Parque dos Dinossauros, 1993, Steven Spielberg. O que é esse filme pra você? Eu acho, assim, um milagre da natureza. A vida encontrou um jeito de fazer o melhor cineasta hollywoodiano fazer 2 dos melhores filmes daquela época, daquele ano, com a carreira dele, a lista Schindler e Jurassic Park ao mesmo tempo, assim, filmes diametralmente opostos. Sim. Eu acho Jurassic Park um dos grandes filmes do Spielberg, assim, coloco lá em cima. Eu gosto. E acho fantástico, cara, pra ser sincero. Eu gosto mais da lista de Schindler, mas mas Jurassic Park... Você não precisa fazer essa escolha. Eu sei. Mas, cara, Jurassic Park é um dos filmes pelo qual eu era obcecado quando eu era criança. Eu tinha muito brinquedo de dinossauro, eu queria ser paleontólogo, e acho que Jurassic Park 3 foi um dos primeiros filmes que eu quis ver no cinema. Eu era muito novo ainda, eu vi que ia sair, aí eu vi o pôster, aí eu tive que esperar chegar no VHS pra assistir. Então, eu assisti em looping o primeiro filme, e ele é maravilhoso. É que quando você é criança, você ama dinossauros, né? A gente já cresce, com esse imaginário. É canônico ainda? As pessoas ainda amam dinossauros? Eu não sei hoje em dia, mas nos anos 90 ali, cara... Nos anos 2000 também. Nos anos 2000 também. E nos anos 2010 também, né? Considerando o sucesso que o Jurassic World fez. E eu acho que o que o Spielberg faz com o Jurassic Park, ele pega o que ele fez com o Tubarão e ele faz uma versão atualizada daquilo. Aquele tipo de aventura que tem um pezinho no terror, mas também é uma aventura pra família toda, assim. Ele também tá adaptando um livro que tem as suas diferenças, ele encontra o jeito de filtrar e adaptar isso para virar um filme mais abrangente, sabe? E faz uma obra que eu acho que é extremamente cativante, né? Ela mistura tudo que a gente gosta desse tipo de história, né? Porque as set pieces são muito boas, é uma história de terror, no fundo, né? Porque é sobre algo que dá completamente errado, muitas pessoas morrem, tem várias sequências de suspense com a mistura de efeitos visuais, né? Tá muito, o CGI, os animatrônicos, as miniaturas, é tudo muito bem acertado. E os personagens são muito bons também, né? Nossa, demais. Eu sempre gosto de lembrar que o estúdio na época queria atores super famosos, queria tipo Harrison Ford. Harrison Ford ia ser o Grant. Então ele falou, não, as estrelas do filme são os dinossauros, eu preciso dos melhores atores. Você nunca esquece agora de Sam Neill, nunca esquece de Jeff Goldblum. Cara, como pensar no Ian Malcolm sem ser o Jeff Goldblum? Exatamente, ia ser o Jim Carrey, acho, cara. O Jim Carrey, acho que era o nome que estavam conversando. E realmente, assim, funciona, né? O arco, eu sempre gosto de lembrar que o arco desse filme é sobre o Alan Grant gostando de crianças, né? Cara, é muito maravilhoso. Ele queria ser pai, ele tinha repulsa, e aí no final ele tá abraçado com as crianças no helicóptero, sabe? Muito bom. E é um arco meio original, assim, sabe? Porque você tem geralmente, sei lá, The Last of Us tem o pai que perdeu a filha. Ele quer se reconectar com a criança. E o Alan Grant, ele, tá cagando, assim, ele assusta aquele moleque no início, é maravilhoso, sabe? Mas é sobre ele descobrir que ele pode ter uma coisa importante na vida dele que ele sequer sabia que ele sentia falta, assim. E isso até aproxima ele mais da doutora Sattler e da Laura Dern, né? Então eu acho muito bacana, é muito redondinho, e aí você tem o outro lado, que é o lado de o filme discutir coisas muito interessantes sobre mexer com a ciência e quais são os limites da nossa tentativa de brincar de Deus, assim. Igual como a gente está fazendo com a inteligência artificial, basicamente. Inteligência artificial. Mas tava perto ali de ter o negócio com a ovelha Dolly, um pouquinho mais pra frente, né? 96, 97. Então, assim, eu acho que ele capturou ali um zeitgeist, estava tendo um salto na tecnologia, tem o lance dos efeitos visuais também que, né, revolucionaram ali. Você chegou a assistir o documentário Light & Magic? Nossa, adoro. Então, eu me apaixonei por esse documentário. É meio triste até no final, né, a reação. Ver a ALM sendo desmontada e fechando os estúdios dos efeitos práticos, tudo mais, realmente é bem melancólico. Sim. Pô, finalmente alguém que viu Light & Magic, quando eu pergunto, ninguém nunca viu. Cara, nossa, então, cara. Valeu, Gustavo. Eu fiquei ainda mais apaixonado pelos efeitos visuais, pelos artistas, pelo George Lucas também, porque o cara,
E é maravilhoso. Um dia isso vai render um filme. Total. Um dia vai render um filme estilo Saturday Night, talvez um pouco melhor, sobre a corrida pra fazer aqueles efeitos numa garagem com hips drogados, né? E o George tendo um ataque, tipo, sei lá, de pânico, sabe? De parar no hospital, assim, ia ser maravilhoso. Sim, mas cara, Jurassic Park é ótimo, acho que não tem nada que a gente possa dizer sobre Jurassic Park que não tenha sido dito a esse ponto. É meio difícil, né? Não ficar na redundância de só ficar elogiando, porque, cara, o que eu vou falar, assim? Tipo... O filme tem o Newman, do Seinfeld. É verdade, que é bom, cara. Né? Mas, e por que ninguém nunca consegue superar esse primeiro filme, cara? Nem o Spielberg conseguiu, com O Mundo Perdido, de 97, 98? 97. Que eu não gosto muito, pra ser sincero. Né? Eu defendo. Não, ele tem coisas, porque afinal ele é um filme dirigido por Steven Spielberg, você tem garantia de ter umas 3 ou 4 sequências no mínimo, que são absurdamente bem dirigidas. Os trailers. Os trailers. A sequência dos Velociraptors. A sequência... Eu amo o T-Rex em San Diego. Eu gosto também, acho aquilo muito legal. Tem gente que fala, nossa, nada a ver. Cara, mó legal, velho. É um dinossauro correndo solto ele ali na... come o roteirista do filme. O David Cap na Blockbuster, sim, velho. Não, muito bom, cara. É divertido, eu adoro o corte pra estação de metrô do Jeff Goldblum bocejando, aquilo é muito legal. Mas eu acho que falta um pouquinho daquela magia do primeiro. Sim, falta ele não tem o deslumbramento. E eu acho que o Ian Malcolm não é um bom protagonista. Acho que esse é o grande problema pra mim. Assim. É que assim, eu acho que entra num paradoxo, assim... Como que você faz o Ian Malcolm aparecer de novo no filme, sendo aquele mesmo personagem, sendo que ele passou por uma experiência que transformou ele no primeiro filme? Porque ele era um cara super engraçado e sarcástico e, cara, ele é atacado, ele fica machucado. Só que daí ele acaba sendo um Ian Malcolm muito chato mesmo no segundo filme, porque ele é um paizão... É um peso de ser o protagonista. Exato. Às vezes ele é melhor como um alívio cômico. É tipo você pegar o Jack Sparrow e fazer ele ser o protagonista. Tipo, meio que o que fizeram. O que foram fazendo ao longo dos anos, e daí parou de funcionar. Sim. Então eu entendo que não funciona, mas eu ainda acho um filme do caralho, assim, de ver. Eu gosto muito, assim, do 2. Eu gosto do lance de você pegar duas equipes opostas, cientistas e caçadores, mercenários, e eu gosto que o filme tenha um número muito maior de pessoas pra morrerem de jeitos agonizantes. Tem o Pete Postlethwaite, que é sempre um ator legal. Ele tá muito legal fazendo o caçador. E é engraçado, né? A gente fala que o primeiro é a base, mas acho que o segundo meio que virou a base, né? Porque todos os outros agora é sobre a ilha abandonada, sobre as instalações desligadas, sobre e personagens que vão fazer Sorna, alguma coisa lá. Exato. Então assim, eu gosto, eu acho a trilha do John Williams, ela vai pra caminhos também diferentes ali, criam outro tema que é maravilhoso, ela é muito mais selvagem, porque eles estão num ambiente muito mais selvagem, né? Aquela ilha era muito menos habitada, muito menos construída para ser um parque temático, então eu gosto bastante do filme, para ser sincero. Eu tenho a menina fazendo balé e chutando velociraptor, beleza, assim, mas é o tipo de coisa que, pô, sei lá, não tira o brilho do filme pra mim, não. Então eu curto, assim. Mas nesse sentido, eu gosto muito mais de Jurassic Park 3. Porque o Jurassic Park 3... ele sabe exatamente o filme que ele quer ser, ele sabe o que você quer, ele é um filme de menos de 90 minutos, ele é muito onde curtinho. simplesmente assim, coisas estão acontecendo na ilha, vamos lá, corram, tem dinossauros muito legais, tem o espinossauro, eu adoro o espinossauro, eu tinha um boneco do espinossauro que eu levava pra toda parte. Tem um pouco da minha nostalgia também, claro, quando eu vejo aquele pôster prateado com o esqueleto do espinossauro e aquela garrinha entre eles, eu fico arrepiado já. Eu gosto bastante do filme, eu acho que ele não é brilhante como o primeiro, eu acho que ele não tem nem nada da complexidade que o segundo tem também, eu acho que ele é bem raso em personagens assim, mas ele me empolga, ele é tipo um parque de diversão. Eu acho que Joe Johnston assumiu esse trampo, fez muito bem, os efeitos estão ótimos, as sequências de ação são boas, tem os pterodáctilos. O Joe Johnston é um cara bem capaz, assim, sabe? Tipo, ele não se destaca, assim, mas ele faz o feijãozinho com arroz ali. Ele é um Ron Howard da vida. Ele é um Ron Howard da vida, assim. Eu gosto do 3 também, eu vi no cinema na época e eu acho que foi o primeiro Jurassic Park que eu vi no cinema. Porque os outros dois eu era muito novo. Então... Eu era muito novo pro 3. Pro 3, né? Mas eu lembro de gostar. Eu gosto que ele ainda mistura muito efeito prático. Grande parte, na verdade. Muito efeito prático. Pra mim, os dinossauros, eles têm que ter a versão de efeito prático e tem que dar um espaço grande pra isso. Eu gosto dos Velociraptors inteligentes, comunicando, assim, e aquele negocinho que ele usa pra imitar. A flauta. Tem ideias boas no filme. A gaiola lá com os pterodáctilos, o final da balsa. O final da balsa. Claro que, assim, é meio irritante a Thea Leone, né? E o William H. Macy. É uma historinha mais batidinha, assim, do casal que se separa. E, tipo, eu tenho uma memória pessoal com esse filme que é meio indizível,
indigesta, assim, porque foi bem na época que meus pais estavam prestes a se separar. Caramba. E aí era um filme sobre dois pais que estavam separados, e aí o namorado da mulher morre e o filho fica preso na ilha, e no final eles voltam juntos. E eu lembro de ver o filme e falar, cara, que merda, isso nunca aconteceria, porque na vida real pais se separam, sabe? Foi mal, pai e mãe, mas é o que é. Então Jurassic Park 3 mexe fundo aí. Mas assim, eu gosto do filme, eu acho ele, dos 3 primeiros, ele é o mais, sei lá, parque de diversões no sentido... Porque o primeiro é um parque de diversões, mas ele tem aquele subtexto, que eu acho bem interessante. Sim. O 2, ele desenvolve um pouco mais do subtexto também. Agora, sei lá, os acionistas estão precisando que vá na ilha e mostre que a gente tem que proteger os animais, enfim. E o 3, ele é só diversão por diversão, ele é escapista e ele sabe o que ele é, e ele é um filme de ceninhas, assim, simplesmente 7 pieces ligados em 7 pieces. Basicamente. E Sam Neill, né? Sam Neill, ele tem uma presença muito boa. Sam Neill nunca é muito legal. Tem até uma questão com o chapéu desse filme. Quase que transforma ele no Indiana Jones, né? Que tipo, ele tem que recuperar o chapéu. Eu gosto, eu adoro. E aí que Jurassic acaba, né? Não tem mais nada pra falar. É isso aí. Não, mas eu vou dizer, talvez eu não gosto tanto dos Jurassic Worlds pra frente, mas tem uma... Eu não gosto de nenhum Jurassic. Você não gosta de nenhum? Não, tem uma coisa que eu acho legal no primeiro Jurassic World, que nem é uma grande ideia nem nada, mas é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, né? Que é ver o parque funcionando, pra mim é um grande atrativo, assim. Sim. Com toda a tecnologia, né? E chegar num ponto em que os dinossauros cansaram. Né? Tipo, como que a gente inova com os dinossauros? Essa ideia é legal, mas aí o que eles fazem com isso depois, viram mais do mesmo que ele estava tentando criticar, né? Sim. Ele é, assim, muitas pessoas reclamam que Superman é um retorno, uma cópia do primeiro Superman. O Jurassic World, ele meio que repete o Jurassic Park. No mesmo ano que o Despertar da Força repetiu o primeiro Star Wars. Isso. Ele e o Despertar da Força são filmes muito irmãos, assim. Sim, só que um deles é muito melhor, na minha opinião. Porque... Não, o Despertar é melhor. É porque eu não gosto do Colin Trevorrow como diretor. Eu acho ele bem fraco, bem limitado. Eu não gosto muito dos personagens, não sou muito fã do Chris Pratt, Dallas Howard naqueles papéis. Nem dos dinossauros, do excesso de CGI. As crianças também não, e de novo uma história de separação dos pais. Então. Genérico, chatinho, não gosto, e isso meio que se aplica ao que eu acho do Reino Ameaçado e do Domínio, e eu até diria que eu acho o Domínio o mais assistível desses 3 pra mim. Não. Dos 3, eu acho que eu ainda prefiro o primeiro Jurassic World. Ele é o mais seguro, não é isso? Por mais que seja ridícula a ideia dos Velociraptors... De moto? Nossa, é verdade. Não, e tentarem usar eles no exército, não. Sabe? É muito ridículo. Militarização de Velociraptor. Acho que meu cérebro bloqueou essa ideia. Mas posso falar? Pelo menos... É uma coisa diferente, assim, a relação entre eles e o Chris Pratt, naquele filme eu acho que funciona, porque ainda tem... O Velociraptor tem nome, né? A Blue. Não. Não, é o pai de Pat em mim que tá tentando defender, mas é que assim... É uma esventura de Velociraptor. É uma esventura turbinado mesmo. Mas eu acho que ainda existe um elemento de risco nessa relação dele com os Raptors, porque, né, tem a cena dele na moto com os Velociraptors. Cara, eu acho da hora, eu confesso. A trilha do Michael Giacchino me pega ali, eu acho ela maneira, mas a coisa dá ruim, e daí do nada os Raptors estão comendo as pessoas como Raptors têm que fazer, assim. Então, eu acho que ele ainda mantém um pouco essa qualidade de que, cara, o Chris Pratt conseguiu ter um mínimo de relacionamento com esses animais, mas a coisa pode dar ruim a qualquer momento. Nos outros filmes eles esquecem, aí eles viram simplesmente cachorros. Aí já não funciona pra mim, mas nesse primeiro eu ainda dou um passo, assim. O Reino Ameaçado, pra mim, ele é o que tem a melhor direção desses 3. Do Bayona, né? Então, a primeira cena é muito boa. A primeira é boa, a cena da mansão é legal também. Mas aí, a ideia desse filme é tão idiota. Leilão de dinossauro. A premissa do filme já me perde bastante, assim. E os personagens ainda mais esquecíveis do que no anterior, né? E o Domínio, eu me diverti vendo o Domínio no cinema. Eu tava aberto pro fanservice nostálgico, então eu tava eu tava na vibe de ver aquele tipo de filme. Então no meu vídeo que eu tenho no canal, eu até fui mais tolerante com ele do que eu acho que eu seria hoje, por exemplo. Mas é um filme vazio, assim. O que eu acho uma pena é que eles criam toda uma trama ridícula no Reino Ameaçado pra liberar os dinossauros no mundo. O 2 ele acaba com uma coisa legal, né? Tipo, agora os dinossauros estão soltos no mundo. E cara, eles não fazem nada com isso no... O trailer é sobre uma infestação de gafanhotos, alguma coisa assim. Não, isso é absurdo, que um filme sobre dinossauros tem que ser sobre vamos ameaçar o mundo com uma infestação de gafanhotos pra atrapalhar as colheitas do planeta e favorecer mais um bilionário que eles recuperam do primeiro filme. Que é o cara que tava contrabandeando com o Newman. Não, cara, não. Mas eu lembro que o que
tinha no Dominique que eu achava interessante, eu gostava daquela personagem que era uma piloto. Ah, ela é legal. Se os três... A Han Solo da franquia. A Han Solo da franquia. Ela é boa, ela trouxe meu interesse em algumas cenas. Eu gosto de ver o elenco original junto, por mais fanservice que seja, mas, sei lá, talvez seja eu não consegui ver isso em Star Wars. Sim, é. E aí, talvez. tipo, em Jurassic Park a gente vê e tudo bem, é ridículo, eles estão usando a mesma roupinha. Tudo, nossa. Mas, sei lá, eu tolero. Pelo menos eles não fizeram o Chris Pratt ser aquele garoto que o Sam Neill ameaça no começo, que era a teoria número 1 do Twitter na época. É verdade, não, isso seria ridículo. Mas não acho o filme bom, assim, eu acho que o Dominion é o mais tolerável porque eu acho que ele é tão idiota. Aquela cena da perseguição de moto, eles fazem uma cena de Jason Bourne com o Velociraptor. É igualzinho o Jason Bourne pulando da janela. É o mesmo take. É a mesma coisa. Mas tudo isso pra dizer que nenhum dos Worlds funciona pra mim, e só no trailer eu já achei o trailer do Jurassic World Rebirth melhor do que esses 3 filmes. Porque tem pelo menos o Gareth Edwards. Gareth Edwards, pra mim, não é um diretor tão capaz assim, eu acho que nenhum dos filmes dele chega lá 100% pra mim, mas ele sabe pra onde apontar a câmera. Ele filma bem. Eu sou bem meio do caminho com relação ao Gareth Edwards, porque os filmes dele sempre me gostam, tipo, me ganham até que não, sabe? E aí você descobre que a melhor coisa dos filmes dele foram feitos por outras pessoas. O Rogue One é isso, por exemplo, mas eu acho ele capaz, pelo menos ele filma bem, mas ele nunca consegue me trazer uma conexão aos personagens da história que ele tá contando. Sim. Eu odeio o Godzilla dele. Odeio. Eu não gosto, acho muito chato. Odeio. Muito chato. Enfim, mas sei lá, assim, eu não tenho expectativa pra esse novo, não, pra ser sincero. É um filme feito a toque de caixa. Né? O título do filme já é Rebirth, sabe? E aí você apresenta um monstro que parece o Rancor do Retorno de Jedi, misturado com um alien xenomorfo. Um xenomorfo, assim, aí já começa a entrar num território que, cara... Eu gosto da ideia porque, tipo assim, são as criações de DNA que não deram certo. Então, tipo, eles vão ser dinossauros zoados de propósito, né? Sei lá. Eu queria um filme do Jurassic Park World que fosse menor em escala e que fosse mais voltado pro terror. Eu acho que é isso que eles estão tentando fazer. Mas não é o que me parece pelo trailer. Eles estão vendendo algo de espetáculo pra atrair o povão, mas o que o David Koepp, que ele é o roteirista do filme, né, ele voltou, ele fala que essa é a ideia. É tentar voltar ao estilo do primeiro. Torço pra que dê certo. Pra mim, ele me parece o filme do Kong do Monsterverse, o primeiro lá, que com a galera indo numa expedição pra uma ilha e encontrando um monte de monstros. Assim. Não, mas isso é bom. Não, eu gosto daquele filme. Eu gosto também. Mas, sei lá, eu queria ver um Jurassic que fosse menor, assim. Me bota... A ideia de ter dinossauros no mundo me coloca, tipo, uma família que vai acampar e tem um tiranossauro, eles ficam presos, sei lá, e pronto, sabe? Só que, será que o público ia querer isso? Porque esses filmes fazem uma grana sinistra, né? Então, parece que tem gente que gosta. A gente tem que lembrar que esse filme foi muito corrido, ia ser dirigido pelo David Leitch, logo depois do The Fall Guy, então... Vamos ver, né? Eu acho que parece decente, pelo menos. Eu não tenho nenhuma expectativa, porque eu acho que a gente nunca vai ter um filme de Jurassic Park tão bom que nem o primeiro. Não. Mas Hollywood nunca vai parar de tentar. E a gente vai estar sempre assistindo pra ver. Exato. Gustavo, fala aí pro pessoal onde eles podem encontrar você. Então, meu canal é Gustavo Giroto no YouTube, com 2 T's, e no Instagram é gus.giroto. Eu tô sempre falando sobre cinema, às vezes sobre série também, e vou estar cobrindo o Jurassic World Rebirth também. Como que chama no Brasil? É Renascimento? Ou é acho que é Recomeço, que é um título pior. Eu nem olhei. Podia ser Reborn, né? Jurassic World Reborn. Ia gerar muito meme. Não teve aquela coisa da Scarlett Johansson, vazou umas imagens fakes do filme com a Scarlett Johansson girando um dinossauro. Achei que era verdade isso. Nossa, eu caí quando eu vi. Caraca, velho, a criatividade da galera. Enfim, a gente volta aí quando o Jurassic World Reborn chegar nos cinemas. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.